Infelizmente, de um tempo para cá, talvez o tempo, talvez o desgaste físico mesmo, do dia a dia, já que eu falo um pouco demais, eu fiquei um pouco sem voz. E ontem eu fiz um exercício que para mim parecia muito impossível, mas eu consegui, graças a Deus. Eu consegui ficar um período bem grande sem conversar para ver se poupava um pouco a voz, para não deixar de realizar o trabalho do Senhor hoje. Muito me angustia ainda o fato de não poder estar cantando, mas eu conto com as orações dos irmãos porque é complicado. De 9 da manhã do dia de ontem, até que eu me lembre, às 8 da noite, eu fiquei sem conversar, sem soltar uma só palavra. E hoje, praticamente o dia todo também. Mas, graças a Deus, por Cristo Jesus, que nos dá vitória. Amém. Como disse o nosso irmão Leus, o título do nosso estudo, ele é o governo de si. O texto para a oração, eu gostaria de frisar ele mais uma vez, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 25, que diz: entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. O texto é bem claro. Tudo que venha fazer aquele que atenta para a lei do Senhor, para a obediência à sua palavra, vai ser feliz em tudo que venha fazer. O nosso estudo de hoje, ele está baseado no livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 32, até o capítulo 47 e versículo 12. O texto é bem grande, por isso que eu não vou ler. Gostaria que vocês meditassem nessa história em casa em particular, e aqui, se conseguir acompanhar alguns versículos, pois irei resumir a história. E também no livro Patriarcas e Profetas, capítulo 19 ao versículo 21. Anotem, por gentileza, e queiram estudar em casa, pois essa história ela é maravilhosa. E também os benefícios assim, da palavra de Deus em sua vida vai ser maravilhoso também, pois traz lições maravilhosas para a nossa vida. Bem, lá em Gênesis 29, 32, começa a história de um rapaz, aliás, já em continuidade com a história de um rapaz, chamado José. Ele era um rapaz muito bem cuidado pelo seu pai. Ele foi muito bem instruído a respeito das coisas de Deus, a respeito do Deus de Israel, e ele sabia muito dos seus estatutos e suas tradições, e como deveria segui-las. Só que José ele tinha irmãos, outros irmãos, mais velhos que ele, que não tinha a mesma inclinação para os mandamentos de Deus e para as instruções do seu pai que ele tinha. Infelizmente, a vida passada de Jacó trazia influências e consequências na sua vida presente. Ele enganou seu pai e seu irmão e tomou assim a primogenitura de Esaú. Ele levou assim a insígnia de enganador. Depois ele, fugindo da casa do seu pai, pela própria orientação também de Isaac, fugiu para uma terra longe da sua, onde morava um parente seu, parente da sua mãe, Labão. E no caminho, Jacó se arrependeu. Só que infelizmente, o pecado ele é perdoado, felizmente, mas infelizmente as consequências vêm. Elas não podem ser evitadas. E aí começam algumas consequências. Jacó ele é enganado pelo seu parente Labão, e aí ele comete um outro erro. Em nome do amor que sentia pela Raquel, ele trabalha mais 7 anos para ter a sua tão desejada esposa, e se torna polígamo. Coisa essa que Deus não se agrada. Mas na frente, depois de ser mudado seu salário 10 vezes, tantos picuinhas entre ele e o sogro e aquela parentela onde ele vivia, Deus assim deixou uma mensagem para ele que ele deveria voltar à sua terra, à terra dos seus pais, à peregrinação dos seus pais. E por orientação divina, ele voltou.
Continuando a história, nós vemos que a formação na família de Jacó foi muito complicada. Mais uma vez, ele aceita mais 2 mulheres como suas esposas, concubinas, certo? Para que haja um jogo de interesses na sua própria família. Por exemplo, Leia era uma mulher que deu os primeiros filhos de Jacó. Só que Raquel, ela era estéril, que era a mulher que ele mais amava. E aí, imagine vocês, 2 mulheres tentando lutar pelo interesse do seu marido. E naquela época, filho era uma bênção. Então, quanto mais filho a mulher desse, mais o marido se apegava. E aí Leia pensou, bom, eu estou dando filhos para Jacó, então eu estou bem. Só que aí, quando ela parou um tempo de gerar filhos, ela pensou, olha, toma minha serva. Aliás, aí Raquel vendo aquilo, Raquel foi, pegou a serva dela, Bila, e deu, olha, já que eu não estou te dando filhos, pega a minha serva e toma como sua esposa, concubina, e ela vai gerar filhos para você. Pronto, aí ó, vou conquistar agora de novo a afeição do meu marido, já que eu não posso dar filho para ele. E aí, Bila teve 2 filhos, Dan e Naftali. Leia, vendo isso, fez a mesma coisa com Zilpa, mais 2 filhos. Então, por aí vocês imaginam, a briga já foi feita. Como Jacó amava muito a Raquel, então imagine como que não era difícil para Leia e como não era difícil para Raquel esse choque de interesses. Gênesis 29:30 mostra que Jacó realmente amava mais a Raquel do que Lia. E aí a briga estava feita. Os filhos, eles viviam nesse meio, nessa turbulência familiar. Imagine que família atribulada não era essa. No livro Patriarcas e Profetas, na página 123, dentro desses capítulos que eu mencionei no início, 19 ao 21, a serva do Senhor, a irmã White, diz que os resultados da poligamia começaram a aparecer. Primeiro, os jovens e suas mães começaram a se ciumarem uns dos outros e, consequentemente, toda essa atmosfera fazia com que eles crescessem contenciosos e sem nenhum respeito pelo pai e muito menos sem nenhuma sujeição às leis de Deus. Então, por aí vocês percebam que José, ele viveu na sua vida familiar tomado pela ansiedade e pela dor. Agora, e José? Bem, José, Gênesis 30, versículo 21 a 24, ele era o filho primogênito da Raquel. Agora, diferente dos irmãos, José era um rapaz de caráter diverso. Ele era puro, ele era um rapaz ativo, ele era alegre e ele escutava as instruções do seu pai. E o mais interessante, ele gostava de obedecer. Essas eram as características de José. Ele amava obedecer ao pai e a Deus. E já na sua meninice, já era visto em seu caráter, já uma firmeza moral e fidelidade aos princípios, que não se via nos seus irmãos, e praticamente homem algum ali naquela região. Sua mãe morreu, e aí ele se ligou intimamente, mais ainda ao seu pai, e o seu pai mais ainda a ele. E por essa ligação, ele mostrou o seu interesse maior pelo seu filho José, que consequentemente despertou mais inveja nos outros filhos. Vocês imaginem então agora como é que não fica a situação. José, como ele era obediente, tudo que ele observava que os irmãos faziam, ele se sentia incomodado. E mesmo falando para os irmãos, olha, não faz isso não agrada a Deus. O nosso pai não vai gostar que vocês façam isso. Ele ia lá e relatava ao pai. E, consequentemente, o pai, para evitar as iras dos irmãos, procurava falar, olha, por favor, respeitem meus cabelos brancos. Façam isso. Seu irmão me relatou isso, seu irmão falou aquilo. Imagine vocês, o irmão caçula, vocês com uma família de 10, 15 pessoas em casa, e você não pode fazer isso aqui, que seu irmão caçula vai falar, olha, eu vou contar para o pai. Imagine como é que você não vai ficar. Alguém aqui já passou por uma situação chata como essa? Eu já passei. Tenho 2 irmãs e a minha irmã do meio, né, que era mais nova na época,
Eu lembro que eu fiz uma coisa assim chata, que meu pai não ia gostar, quebrei a janela da porta, o vidro da porta, e aí ela estava comigo, e aí via aquela chantagem: se você não fizer isso que eu quero, eu conto para o pai. Então o irmão começa a chantagear um pouco. Só que nessa situação, não havia chantagem. Por quê? José era íntegro. Eu não ia querer cobrar chantagem, ele estava interessado apenas em fazer a vontade certa, em apenas ser verdadeiro. Só que ingenuamente, ele fazia isso aí e estava traindo para si o quê? Ira dos seus irmãos. Jacó aí, achando que a situação estava muito boa, imprudentemente, ele vai e faz uma túnica daquelas mais bem feitas para José, mostrando mais uma vez a sua preferência pelo seu filho, pelo filho de Raquel, a mulher que ele mais amava. Agora imagine como é que não ficou Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali. Nossa, olha, a gente nunca ganhou um negócio desse. Repara, trabalhamos o dia inteiro, colhemos na lavoura, cuidamos das ovelhas, e o pai nunca fez uma roupa dessa. Deu uma roupa de gala para José. E aí, como é que fica? E aí, para piorar a história, Jacó começa a sonhar. José começa a sonhar. E o pior é que o sonho dele, ele começa a sonhar lá, estrela, lua, se prostram a estrela dele, feixe de trigo que eles colhem lá, e o feixe dos irmãos se prostram a ele, pronto. Será que você vai dominar sobre nós? Nunca, jamais, diziam os irmãos dele. E aí saíam pisando grosso e respirando raiva, ódio, desespero. Bem, pelos irmãos de José serem pastores, eles eram nômades, eles andavam de campos em campos, em terras sempre distantes, porque precisavam de pastos para as ovelhas. E então, em uma dessas jornadas, que poderia durar até meses, longe de casa, longe da sua família, os irmãos eles se dirigiram a uma terra que Jacó tinha comprado, de acordo com a história. Se vocês acompanharem depois e lerem em casa, vocês vão ver que Jacó teve um episódio da sua vida que ele comprou um campo na terra de Siquém. E os irmãos foram para lá. Só que demoraram muito a aparecer de volta e dar notícia ao seu pai. O pai também amava os seus outros filhos. E preocupado com eles, pensou: José, vai lá, me traz notícia dos seus irmãos, faz a viagem agora e vê como é que estão. Porque Jacó temia pela vida dos seus filhos, porque aconteceu uma tragédia lá em Siquém. No capítulo 34 de Gênesis, vocês vão ver o relato dessa tragédia de Siquém. Não vou falar para ganharmos tempo. E com medo que os vizinhos da cidade de Siquém lembrassem do acontecido, certo? Ele então, vai lá, José, vê lá se está tudo bem e depois você retorna, traz notícias boas dos seus irmãos. Jacó não sabia que Deus, pelo aquele acontecimento, colocou temor nas cidades circunvizinhas para que eles não procurassem se vingar do ato cruel que Simeão e Levi cometeram naquela cidade. Só que na partida de José nem Jacó imaginava que eles demorariam muito tempo para se ver novamente. E aconteceriam várias coisas para que eles voltassem a se reencontrar, tanto José como Jacó. Lá de onde ele se encontrava até a terra de Siquém, era uma distância de 75 quilômetros. E quando chegou lá, os seus irmãos não estavam. Então, perguntando pelos cidadãos locais, disseram: olha, eles se dirigiram para a cidade de Dotã, mais 22 quilômetros. Imagine, a pé, cansado, né, assim, carregando suplementos alimentares, e andar mais 22 quilômetros, já fadigado já da viagem, 97 quilômetros até chegar nos seus irmãos. Então, ele procurou ir em frente. Ele: olha, cansado ou não, meu pai quer saber notícias dos meus irmãos, então eu tenho que ir em frente. E ele seguiu em frente. Ele esperava chegar lá e os irmãos o receberem, ter aquela hospitalidade, aquele carinho, aquela coisa toda. Só que os irmãos, ao avistar José lá na montanha, já descendo, já chegando próximo ao campo onde estavam eles, as ovelhas, avistaram ele com a túnica. Aí todo aquele ódio, toda aquela revolta que eles tinham, retornou mais uma vez a ser nutrido em seus corações.
porque lá vem o sonhador mor, lá vem o nosso espião. Então, viajou aquela distância toda, né, e quer ver se realmente o nosso trabalho está sendo bem feito. Mas, vamos dar um jeito nele? Aí começaram a cogitar em matá-lo. Só que Rubens, não vai matar nosso irmão não. Hein? Maldição para nós. Vamos jogar num buraco aí. Rubens deu a ideia, vamos jogar num buraco. O irmão mais velho, né? De todos. E aí a gente deixa ele só passar um sustozinho lá e depois a gente vê se ele morre de fome, talvez. Só que diz a serva do Senhor e a palavra de Deus, que Rubens pensava em fazer isso, era para proteger José. Ele pensava em fazer isso aí só para esfriar a cabeça e o ódio dos seus outros irmãos. Porque ele sentia, ele temia pelo o que poderia acontecer com seu pai, a tristeza e a angústia do seu pai. E aí ele se retirou por um tempo. Rubens deixou os irmãos lá, jogou José no buraco e deixou ele ali por um tempo. E aí Rubens se retirou um pouco. Quando Rubens volta, cadê José? Foi vendido. Se vamos acompanhar a história, vão perceber isso. Ele foi vendido. E indignado, ele rasgou as suas vestes. E agora? Para onde é que eu vou? O que eu vou dizer para o nosso pai? Então, na hora que, antes de Rubens chegar, que os irmãos estavam negociando ele com os mercadores ismaelitas, José chorou, José gritou, pranteou, reclamou, não façam isso, coisa e tal, blá, 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 mas não teve jeito, não teve clamor que amolecesse o coração dos irmãos. Tudo bem que teve uns que realmente se condoeram. Diz a serva do Senhor, no Patriarca dos Profetas, no capítulo 20, que alguns se condoeram, só que o medo de serem ridicularizados pelos irmãos, e também pensando, bom, se a gente livrar José agora, com certeza ele vai contar para o nosso pai. Ele vai contar para o nosso pai. E é óbvio que a pena vai cair sobre nós. É o jeito de deixar, já chegamos até aqui, então vamos embora. Pois bem, eles, mesmo com todo aquele clamor, deixaram José a pior sorte de todas, que era de ser escravo. José, ele temia o que estava por vir. Ele sabia que a escravidão era pior do que a morte. Então ele foi tomado por um sentimento de angústia, um sentimento de desespero, em saber que ele não ia ter vontade para nada mais. Ele não ia poder opinar em nada. Perdeu o aconchego da família, do pai, enfim. Só que aí, José ele se lembrou de uma coisa. O pai dele, ele jovem, garoto, pequeno, sempre o orientava e contava as diversas histórias sobre o amor de Deus para com ele. Olha, José, eu uma vez, em determinadas situações, estava meio aflito, e eu orei a Deus, e Deus veio ao meu encontro. Jacó contou o que aconteceu com ele em Betel. Jacó contou, aliás, Betel não, no caminho que ele estava se deslocando até onde morava Labão, onde ele se entregou a Deus totalmente e disse, olha, se o Deus do meu pai for comigo e eu me der bem, eu vou servir a ele, vou devolver o dízimo, vou ser fiel a ele. E Jacó contou a José tudo isso a ele. E assim que ele caiu em si do pesar que ele sentia, ele parou e disse, é isso mesmo que eu vou fazer. Independente do que ia acontecer comigo lá, independente do que vinha a acontecer onde eles estão me levando, eu vou ser fiel ao meu Deus. Eu vou seguir todos os ensinamentos que o meu pai implantou em meu coração e vou adorar e servir ao Deus de Israel. Vou fazer isso sim. Porque se ele abençoou meu pai e eu não sou culpado de nada, então com certeza Deus irá estar comigo onde quer que eu esteja e o que vier, o que acontecer. Bem, José, ele infelizmente tinha alguns defeitos. Esse tratamento VIP que ele tinha lá nas tendas lá do pai dele, toda aquela lenga-lenga, aquele amorzinho para lá, amorzinho para cá, toma uma túnica aqui, vai lá vigiar seus irmãos, você não precisa pegar um trabalho pesado agora, você tem que estudar, toda essa coisinha assim, colocou no seu coração algo muito pernicioso, que lá na frente iria mostrar seus frutos. Ele estava se achando já estava cheio de si. Bom, eu estou aqui com minha túnica, eu sou o tal agora, eu que mando. Né? Eu que trago as informações para meu pai. E então, ele se achou, começou a ficar exigente e muito mimado. E
essas arestas no seu coração precisavam ser eliminadas. E diz a serva do Senhor, lá em Patriarcas e Profetas, que em algumas horas, apenas algumas horas, de servidão no Egito, o ensinaria e ajudariam a eliminar esses defeitos, mais do que anos de experiência se tivesse ficado com sua família. Ou talvez ele nem aperfeiçoasse seu caráter. Ao chegar no Egito, ele manteve sua simplicidade e temor a Deus. Ele estava cercado de idolatria, de pecados e vícios por todos os lados. E ele procurava não alimentar pensamentos sobre assuntos que a ele era vedado. Coisas que ele sabia que se pensasse, se começasse essa filosofia aqui, eu acho que ela é interessante mesmo. Não, olha, os egípcios têm um costume aqui que, não, eu vou pesquisar um pouquinho, vou dar uma analisada. Olha, pensando bem, esse manuscrito falando sobre esse Deus aqui, isso aqui realmente me atrai. Ele vivia na corte, ele foi vendido para Potifar, intendente lá do faraó. E chegando lá, cercado por toda aquela multidão de vícios, de coisas e que poderiam provocar nele. Eu estou longe mesmo, ter meu pai, é melhor eu ficar bem aqui e seguir todo mundo, as danças e tal. Só que ele parou e pensou, não, de jeito nenhum, eu não vou nem pensar nessas coisas aqui, eu não vou nem começar a analisar a fundo o que cada uma dessas coisas aqui pode representar para a vida dos egípcios. Não vou nem mexer com isso não. Porque, de acordo com Patriarcas e Profetas, se ele nutrisse esses pensamentos, se ele começasse a fuçar coisas do Egito e tentar entender para si ou procurar adentrar nessas filosofias, ele não teria conseguido resistir às tentações e cairia e abandonaria o seu Deus. E com 10 anos de servidão a Potifar, foi o suficiente para que tudo que ele tocasse, Potifar visse que prosperava. Mas, infelizmente, quando as coisas sempre vão bem, quando o servo de Deus exalta o nome dele, quando o Senhor é exaltado na terra por um servo fiel, o inimigo não fica satisfeito. E aí ele fez o seguinte, olha, a mulher de Potifar, José era bonito, de acordo com a palavra de Deus, ele era um rapaz muito belo, a aparência dele era sem igual. De acordo com Patriarcas e Profetas, lá descreve mais detalhadamente, ele era formoso à vista, ele era um jovem muito bonito. E a esposa de Potifar pôs olho nele, começou a tentá-lo dia após dia, querendo que ele o acompanhasse e que ficasse com ela. Infelizmente, houve um fato terrível que aconteceu em seguida, para José inicialmente, mas, felizmente, para a glória de Deus. José estava diante de uma coisa, olha, se eu disser que não o tempo todo, pode acontecer o seguinte, ela pode me desprezar ou fazer algo contra mim. Mas e se eu pegar contra Deus, não é pior? Mas aí, ele mesmo assim resistiu. E um certo dia, ela decidiu ir mais além do que já tinha tentado. A tal ponto que José teve que fugir. Em um momento que estava trabalhando lá, ele teve que fugir. E ela segurou ele pela capa, pela túnica, e ele soltou a túnica e correu. Então imagine vocês, a prova que seria de um possível crime ficou nas mãos de quem? Da esposa de Potifar. E quando chegou o momento certo, José poderia dizer, olha, realmente, não, está tudo certinho aí, não foi um mal entendido e tal, e preferiu os favores da esposa dele, presentes, elogios, lisonja. Mas a outra decisão que foi a que ele tomou, a sábia decisão, foi de servir a Deus. Eu posso, porventura, pecar contra o meu Deus? Eu posso, porventura, trair o seu marido e pecar contra o meu Deus? De maneira nenhuma. E aí ele tomou essa sábia decisão. No Egito, um crime como esse, ele deveria ser punido com uma morte. Mas Potifar sabia quem era sua esposa. Ele sabia que José, por todos aqueles anos que passou com ele, sabia que José sempre foi fiel aos princípios que aprendeu. Sempre exaltou a Deus em tudo. E Potifar olhando isso, não, esse menino aí não ia fazer um negócio desse não. Esse rapaz aí, ele ia perder tudo que eu ofereci para ele, todas essas bênçãos aí. O Deus dele fez isso, fez aquilo. E não, ele não ia ser
tolo para acontecer isso, não. E ele, com certeza, ele foi fiel. Mas, por outro lado, tem a honra da minha esposa. E aí Potifar preferiu, para abafar um pouco a situação, mandar José para a prisão. E ele foi lá. E rapidamente, alguns dias se passaram, alguns meses, e as mesmas bênçãos que Potifar recebia lá, o carcereiro também começou a receber. Prosperou, enricou, e toda a cadeia, todo mundo foi bem tratado. Porque ele percebeu, não, esse moço aí, pelo que está me contando aqui das histórias dele, ele deve saber de administração. Então se alojar um preso assim, 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 deve ser melhor, né? Não, tá. Como é a comida ser dividida assim, vai render mais? Não, tá. Quer saber? Faz favor, você vai ser meu servo agora, toma aqui a chave, então tá. Minhas contas de casa lá tá assim, assim, assim. Tudo do carcereiro prosperou. Tudo prosperou. E mais tarde, 2 homens que serviam à corte, o copeiro Mo e o padeiro Mo, foram acusados de um crime. Só que, como não sabia bem quem era realmente o criminoso, foi jogado os 2. Estavam aguardando o seu julgamento lá na prisão. E como José, ele era o que cuidava dos presos, que cuidava da administração da cadeia, foi lá ter com os 2. Chegando lá, por que vocês estão perturbados? Olha, a gente sonhou. Eu sonhei assim, assim, assim. 1 cesto, 3 cestos de pão, o outro 3 cachos de uva e tal, e foi aquela sonharada toda. E José falou, olha, eu sei o que isso significa, Deus me deu esse dom, e vai acontecer assim, assim, assim. Só que, olha, falou para o copeiro Mo, né, para o copeiro Mo, lembre de mim quando você chegar lá na corte, quando o seu caso chegar ao julgamento, peça para o faraó, fala para ele que eu não fiz nada, explica lá a situação. E, infelizmente, 2 anos se passaram depois que o copeiro foi libertado, e ele não lembrou de falar nada sobre José. Só que aí, Deus ele sempre providencia um meio para levar os seus servos, quando o momento certo chega, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O faraó ele teve 2 sonhos, que significavam a mesma coisa. No Gênesis 41, narra esses acontecimentos, onde Deus ele mostra, através do seu servo José, mais uma vez exaltando o seu servo fiel, que só ele prevê o futuro. Só Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. E revela aos homens segundo sua vontade. E deu toda a orientação a José do que realmente aconteceu. Assim que Faraó contou-lhes os sonhos. E depois que relatou o sonho e José interpretou, o faraó ficou perturbado, mas e agora? Como é que a gente vai fazer? Como é que vai escapar disso tudo? José, olha, escolhe um homem aí, sábio, inteligente, honesto, e ele vai ajudar nesse negócio aí. Ele vai, com certeza, vai pegar tributos da colheita para armazenar, para que no futuro tenha como alimentar a nação. E talvez o povo das terras vizinhas. E mais uma vez Deus exaltou o seu servo. E Faraó falou, olha, tem algum homem porventura, em toda essa terra do Egito, que tem o Espírito de Deus? Será que tem? Não. Vocês percebam, irmãos, que a fidelidade do ser humano a Deus, quando ele é íntegro de coração, independente do mal que possa acontecer, Deus o exalta. E olha que testemunho ele recebeu do monarca, do grande chefe da nação, que era venerado pelas pessoas, agora estava ali, exaltando um Deus que não era dele, não conhecia. Não era alguém que ele venerava. E os seus outros deuses, pois eles eram politeístas, nenhum deles foram suficientes para passar para ele a informação do que iria acontecer no Egito, 7 anos de fome e de fartura e de fome. E agora vem um Deus estranho lá, dos hebreus lá, e conta para o que vai acontecer, e ele é salvo pela mão de outro Deus. Bem, irmãos, isso foi um testemunho maravilhoso. E José, dessa forma, foi elevado a governador da nação mais civilizada e poderosa da terra naquele momento. E mesmo assim, ele não deixou de lado o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele trouxe então assim os seus irmãos, eu estou resumindo muito bem a história, muito mesmo. Os outros acontecimentos que se seguem, não vou relatar, os irmãos ver nesses capítulos que eu mencionei.
ele trouxe os seus irmãos, ele retribuiu com perdão e misericórdia toda aquela crueldade que os irmãos passaram para ele, e trouxe tanto os seus irmãos como o seu pai, e abençoou Deus ali eles naquela nação. Jesus, prezados irmãos, ele também viveu nesse mundo. Ele passou por situações parecidas, como a de José. Ele viveu em um lugar onde não tinha boa fama. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele teve problemas com os seus discípulos, pois eles sempre brigavam entre si para saber quem seriam o primeiro em seu reino. E, consequentemente, acabaram traindo, abandonando e negando, assim como os irmãos também de José. Depois de vendido, preso, açoitado, cuspido, maltratado, injuriado, de todas as formas possíveis, ele foi levado ao Monte do Calvário e crucificado e morto. Mas Jesus ressuscitou. Sim, ele ressuscitou para completar a sua missão. E ele não havia feito nada para ser mantido lá na tumba. Então, teve que ressuscitar. Ele ressuscitou para completar a sua missão e se tornar o governador, prezados irmãos, do meu, do seu e do nosso coração. É esse o trabalho do nosso Senhor Jesus. E, consequentemente, assim como José, teve um final feliz. E é por isso, prezados irmãos e ouvintes, que nós não devemos brincar de que meus pais não mandam em mim, a escola não manda em mim, meus professores não mandam em mim, meu esposo ou minha esposa não mandam em mim, a igreja não manda em mim, o pastor não manda em mim. Esses negócios de norma, e tem que fazer, não faz isso, não pode aquilo. Ah, não, isso aí é caretice, isso aí não serve para mim, não. São coisas idiotas que o homem inventou aí, só para prender a gente aqui e dominar nossa mente. E fazer com que sejamos alienados de um sistema. Irmãos, não são as ordens que você recebe, mas o que está te governando por dentro para atender essas ordens que você ouve. Aí sim, em meio a qualquer circunstância, você vai ser visto, assim como José, como um servo de Deus. Se quem te governa realmente é alguém que deve todo o mérito e todo o louvor, com certeza, independente de ordem, ordenança ou mandamento ou coisa, sei lá o quê, você vai ser fiel e obediente e vai ser exaltado como um servo de Deus. Agora, só resumindo, José nasceu de um milagre. Gênesis 30, versículo 1 a 2 e versículo 21 a 24. Jesus também nasceu de um milagre. José teve 12 irmãos, briguentos e ciumados. Jesus, 12 discípulos que queriam ser sempre o primeiro. José sofreu assédio para pecar, Jesus também. José foi vendido, Jesus também. José foi preso, Jesus também. José fez seu trabalho humildemente diante de Deus, Jesus também. José foi elevado a governador, Jesus, a salvador do mundo e governante do coração de quem o aceitar. Mas a principal característica desses dois personagens, eu gostaria de deixar bem claro para vocês, tanto de José como de Jesus, e queria que vocês prestassem bem atenção nisso. Para mim, foi o mais importante dessa história, que ambos tiveram sucesso. Eu gostaria que alguém lesse em Gênesis 39, versículo 9, e outro lesse em São João, capítulo 6, 38. E aí nós vamos saber o segredo real do sucesso, tanto de José como de Jesus. Gênesis 39, versículo 9, alguém pode ler, por gentileza? Obrigado. São João 6, 38. Vocês entenderam agora, irmãos? Todos os dois tinham em mente fazer a vontade de Deus. José não estava preocupado com a vida dele, não. Ele sabia que ele iria para a prisão até morrer com aquela negação da esposa de Potifar. Eu vou fazer algum mal contra meu Deus? De jeito nenhum. Jesus a mesma coisa. Jesus chegou e disse, de acordo com a leitura, eu desci do céu, não foi para fazer a minha vontade não, foi a vontade de Deus.
Então, consequentemente, eles foram exaltados. Temos um Salvador. Nós temos um exemplo maravilhoso bíblico que foi de José, que passou por situações, com certeza, muitos aqui passaram ou passam, problemas familiares, problemas ligados à inveja, à ciúme, à discórdia familiar, problemas de deslocamento de lugares. Pior, aqui ninguém nunca foi vendido, José foi, Jesus foi. Então, irmãos, prestem bem atenção. Quem é que está governando as suas decisões? Quem é que está governando os seus interesses pessoais? Quem é que dentro de você está governando a sua forma de agir? Quem é que manda em quem? Quem é que manda em você? Quem é que você quer que mande em você? Ou por que mandar? Eles não estavam nem aí, irmãos, para as consequências que eles iriam ter. Eles não estavam nem aí se iria sofrer, se ia morrer, se a sociedade iria chamar eles de ridículo, nem um pouco. Que leis estão governando os seus corações? Os nossos gostos pessoais, muitas das vezes a gente pensa, mas eu gosto tanto disso. Mas eu tenho a minha individualidade. Irmãos, quando você aceita Jesus, você deve perder a sua individualidade. Quando você aceita Cristo e aceita a sua lei em seu coração, e os seus estatutos e preceitos, que pela graça de Deus nós cremos que aqui é exaltado, aqui é ordenado, nós estamos deixando as leis divinas governar o nosso ser. E quando não fizemos isso, automaticamente nós estamos negando o próprio Cristo. Irmãos, José e Jesus, eles tinham em seu coração a lei de Deus, a liberdade, a lei da liberdade, de acordo com Tiago 1, versículo 25, que foi lido como base do nosso texto hoje. Eles tinham essas leis para governar suas vidas, e mesmo os presos, eles estavam livres. Essa é a lei da liberdade. O problema de nossa vida é esse, a gente fica um conflito constante de quem manda em quem. Só que tem um detalhe, aquele que quer ganhar a vida, perdê-la-á, não foi assim que Jesus disse? Se eu tenho que ganhar a vida, eu tenho que perder os meus interesses. A lei me rege para fazer tal coisa. Os estatutos e juízos não foram dados para me ridicularizar ou para coisas fúteis. Não, foi para exaltar o nome de Deus e para cuidar de mim, para não ser igual às nações ímpias. Então, de acordo com a palavra de Deus, Hebreus 3, 7 e 8, diz o seguinte: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Assim como José, irmãos, e Jesus, deixa a lei de Deus e a sua justiça governar o seu coração. Que Deus possa nos abençoar e nos conceder a sua graça e tenha misericórdia de nossas vidas para isso. Amém.